ter práticas sustentáveis e saber ter ações ESGs é muito importante na nossa vida pessoal e profissional, né, minha amiga? É isso mesmo. Muita gente tem falado sobre a sigla ESG, né? Que significa, na prática, meio ambiente, social e governança. E a sustentabilidade está muito dentro disso. O nosso convidado entende muito disso também. É o Kilmer Silva, que está aqui na nossa frente, do nosso ladinho, não é isso mesmo, Kilmer? Olá, gente, é isso aí. Vamos conversar um pouquinho aí, né, sobre a implementação dessa jornada de ESG nas empresas aí como um todo, né? É isso aí. Então, fica aí que o QualityCast começou na sua TV. Roda a vinheta! Eu vou ler aqui o currículo rapidinho do Kilmer, só para a gente entender. Ele é engenheiro de produção e manufatura, tem MBA em ESG, né, que são essas siglas que a gente acabou de explicar. Em administração de empresas também é o MBA e também é técnico de mecânica e indústria do meio ambiente. Quer dizer, tem tudo a ver com essa temática da sustentabilidade, mas a gente nunca começa pelo que a pessoa faz, né, Jéssica? É isso aí, até porque a gente quer saber quem é o Kilmer, como é que ele chegou e tem esse pensamento sustentável. Como é que isso tudo começou, Kilmer? Conta aí pra gente, pro pessoal aí de casa te conhecer. Turma, prazerzaço primeiro estar aqui, né, participando do podcast aí do QualityCast, né, prazerzaço conversar com vocês sobre ESG, sobre sustentabilidade, né. A gente sabe que esse tema é um tema cada vez mais discutido nas empresas, né. E a sustentabilidade sempre esteve muito presente na minha vida porque eu comecei na área da qualidade, né? Assim como a Jéssica também é da área da qualidade, então a gente na área da qualidade sempre teve esse contato com sustentabilidade, sempre teve esse contato com meio ambiente, com social. Então nasceu lá atrás, né? Eu, antes de ser administrador de empresa, de ser engenheiro de produção, eu sou pai de 2 meninas, né? Fui pai muito novo. E aí morei numa casa onde era uma casa muito florida, com muitas árvores. Então a sustentabilidade sempre esteve muito presente na minha vida, né? E aí se perpetuou por esse longo período aí. Tudo junto e misturado. Eu estava vendo aqui que são 25 anos de experiência. Então começou com essa parte da engenharia de produção e migrou para a parte do meio ambiente. Como é que foi para pular de um ponto para o outro? Pronto, isso aí foi interessante porque a minha carreira, né, dentro da iniciativa privada, né, antes da gente ter a consultoria métrica, a gente trabalhou na iniciativa privada por um bom tempo. E aí o pontapé da área que eu trabalhei foi a área de inspeção da qualidade, né? E aí com a inspeção da qualidade, aí nasceu a parte de gestão da qualidade, né, que é onde tem as ISOs, né, que a gente fala muito 9001. E aí, consequentemente, a gente fala muito no mercado do SGI, né, que é o Sistema de Gestão Integrado. Então, a gente começou a abordar temas relacionados ao meio ambiente e relacionados à segurança do trabalho. Então, a gente já começou a estar inserido nessa área ambiental a partir do momento que a gente começa a crescer na área de SGI. Uhum. E aí, falando muito em questão de SGI, sustentabilidade, aí veio essa questão do SG. A gente viu, né, um tema trazido, né, da Europa, dos Estados Unidos, e isso começou a vir muito forte para o Brasil, né, e muito pós-pandemia. Acho que isso acelerou muito, né, esse assunto, porque acho que durante a pandemia a gente via muito esse assunto, e aí deu para ler, né, e estudar sobre essas práticas, né. E as práticas de ESG estão muito ligadas à implementação de políticas. E as políticas a gente também via no sistema de gestão integrado. Então, por isso que nasceu aí essa vontade toda de estar implementando essas práticas de ESG nas organizações. Né? Maravilha. Mas, Kilmer, conta pra gente como é o trabalho da Métrica, né? Que é uma consultoria que vocês implementam essas ações ESGs, né, nas empresas. Conta pra gente qual é o princípio e também de desafios, né? Que eu sei que tem aí muitos pela frente. Bom, gente, a Métrica ela nasceu há 10 anos atrás, em 2013, né? Era um sonho meu, ficou ali guardadinho por um bom tempo, enquanto eu estava na iniciativa privada. E aí, como eu comentei, depois da pandemia, eu tomei uma decisão. Poxa, eu sigo com a Métrica ou continuo na iniciativa privada? E aí eu toquei a Métrica, né? Desde pós-pandemia. E aí a gente vem implementando esse trabalho de ESG nas organizações, né? Então, assim, um dos pontos muito importantes e que eu considero que a Métrica é uma das pioneiras em implementação do ESG no Ceará. Uhum. Né? A gente começou isso há 3, 4 anos atrás. Né? Recebemos o convite de uma construtora civil
que pediu, poxa, cara, eu queria implementar uma coisa chamada ESG, não sei nem o que é não, mas vamos implementar esse negócio de ESG aí. Eu falei, cara, isso dá certo. E construtora civil é um ramo dificílimo, né? Principalmente pela quantidade de resíduos que são gerados. E eu falei, vou encarar esse negócio. Então a gente encarou essa implementação piloto, né, nessa construtora há 3, 4 anos atrás. Isso aí eu acho que já foi um grande desafio, né? Já, Começar sem com uma construtora que a gente sabe que o bicho pega, né? Exatamente. A construtora está entre os segmentos Os que mais geram resíduos, né? Uhum. E sem contar com como é que você vai trabalhar o social com um monte de gente da construção civil. Às vezes a gente tem aquele jeitão da turma, né? resistência e tal. Então você falar de temas de diversidade, de equidade, de liderança feminina, né? Vendo vocês duas aqui, para uma turma, né, que é ali mais resistente. Então, e não foi antiga, às fácil, vezes. Eu me lembro que eu fiz uma matéria que o pessoal está ficando cada vez mais velho dentro da construção civil, porque os jovens estão trilhando outros caminhos aí, né? Exatamente. Então, foi bem desafiador, né? A gente pegou esse projeto e deu tudo certo, né? A construtora é considerada uma das empresas de demonstração maior das práticas de ESG, né? A gente fala AAA, ou seja, o nível máximo de maturidade. E aí isso foi um case importante para a Métrica, que a partir daí a gente vem implementando o ESG, não só no Ceará, a gente vem implementando no Brasil inteiro. A gente tem uma equipe hoje, a Métrica tem uma equipe hoje de engenheiros ambientais, engenheiros sanitaristas, engenheiros de segurança do trabalho, assistente social, engenheiro de produção. Então a gente tem uma equipe aí que a gente está agarrada para implementar esse negócio no Brasil como um todo, né? Seja independentemente do segmento aí. Então vamos lá, na prática, a métrica entra dentro da empresa, faz, digamos assim, um estudo do que necessita para aquela empresa implantar o E, o S e o G, quer dizer, porque eu imagino que cada empresa tem um perfil diferente, cada empresa vai ter que trabalhar aquilo ali de uma maneira diferente. É dessa maneira que funciona a consultoria? É importante você ter falado sobre isso, porque a métrica, ela chega... O primeiro passo dela é fazer o diagnóstico, né? Uhum. Então, eu costumo dizer, e eu reforço isso, ESG não é só para grandes empresas, né? Existe uma corrente que é para grandes empresas. ESG é para pequenas empresas também, para médias empresas, né? Eu acho que Até o que porque... vale é a essência, né? Se a Exatamente. pequena é a vontade de fazer, né? De fazer as práticas, né? Então, assim, pode ser grande, pequena, média. O importante é querer fazer, né? É isso que a gente sempre fala. O importante é querer tomar iniciativa, né? Até porque os pequenos é que, se estruturando, vão reforçar o que o grande está querendo. Uhum. Às vezes o grande quer um fornecedor que não tenha nenhum trabalho escravo ou que não tenha nenhuma ligação com o trabalho infantil e quer que todo mundo esteja de carteira assinada e quer que todos os seus fornecedores tenham as suas condições financeiras de pagamento, de débito, ok. E é isso. E os pequenos estão se organizando para isso. O legal é que a gente tem, né, a força dos pequenos se organizando para essa estrutura, né? Então, isso é muito bom, a gente saber que a coisa está nascendo também do pequeno, né? Então, eu até costumo sempre citar um exemplo muito bacana. A gente estava fazendo um workshop em uma empresa médio porte, né? Numa indústria têxtil, falando para os fornecedores sobre o que é ESG, a importância dos fornecedores se engajarem na temática. Então, a linha era, gente, se preparem porque a gente vai estar procurando fornecedores nesse sentido. E aí um dos fornecedores remotamente levantou a mão e disse, eu já estou implementando, viu? Eu já estou implementando essas práticas aí. Então é legal, porque depois desse momento a gente foi nessa empresa, nesse fornecedor, e a gente começou a trabalhar esse ponto com eles, né? Então, ou seja, a gente acabou juntando essa cadeia produtiva aí, onde o pequeno já demonstrou que está implementando essas práticas e o grande só. Então você sai na frente aí como fornecedor credenciado, ou qualificado, ou bem avaliado. Né? Virou cliente. Ou virou fornecedor, né? O contrário. Ganhou o cliente. Ganhou o cliente, né? Kilme, mas conta pra gente quais são os benefícios dessas empresas, elas podem obter quando se auxiliam à sua. Por exemplo, tem uma empresa, elas querem ter práticas sustentáveis, né? ES e G, mas aí qual é o benefício que elas podem ter? Jéssica, essa é uma pergunta muito importante e geralmente as empresas fazem pra gente, assim... Poxa, o que é o ESG? O que vai trazer de benefício para mim? Né? Eu vejo isso principalmente nos diretores das empresas. E eu falo o seguinte, você tem risco de perder dinheiro? Você tem risco de perder a tua organização? Alguma coisa que vai te prejudicar ou prejudicar a tua imagem porque você não está sabendo controlar bem? Isso é governança.
Então, você fazer o gerenciamento de riscos, você ter controles mais bem estruturados, você ter objetivos estratégicos voltados à tua organização, mas com ênfase em sustentabilidade, esse é o benefício que vai trazer. Quando você fala do social, que você fala de desenvolvimento da tua equipe, do desenvolvimento do teu fornecedor, sempre na temática também de sustentabilidade, você também está fazendo com que o colaborador ele vá crescer na tua empresa porque ele está se desenvolvendo. Você tem um ambiente bom de se trabalhar. Porque hoje em dia a gente vê a turma mais nova, entre escolher uma empresa que não é ESG e escolher uma que é ESG, elas vão para o ESG. A gente vê isso no dia a dia no supermercado. A gente vai lá, compra um produto e vê, poxa, 100% reciclável. Eu vou comprar esse. Então, isso está atingindo principalmente essa turma mais nova. E quando a gente fala do ambiental, né, que é o E, então o ambiental está dizendo o seguinte, eu também me preocupo com a minha questão ambiental, o atendimento às minhas legislações, né? A minha preocupação também de fazer um inventário de gás de efeito estufa, porque isso vai me trazer o seguinte, será que eu estou emitindo gases de efeito estufa para o planeta? Né? A gente vê essa questão das mudanças climáticas. Então, isso influencia diretamente. Então, quando a gente vê interessante, que quando você vê uma empresa pequena pedir para a métrica fazer um inventário de gás de efeito estufa dele, eu acho massa isso. Você está dizendo o seguinte, eu como empresa pequena quero saber o quanto eu estou emitindo, porque eu quero neutralizar isso, eu quero diminuir consideravelmente essa emissão. Então, muitas vezes ele vai e adota painéis solares, adota inovações de ESG dentro da sua empresa para diminuir essa neutralização. Então, isso a gente vê nas pequenas hoje. Eu estou acompanhando isso. Né? A gente já vem trabalhando com dezenas de empresas né? No Nordeste, no Centro-Oeste, e falam sobre isso. Isso é muito bom. Isso me deixa feliz pra caramba, né? Temos muito assunto, né, amiga? Tem, e outra coisa demais, também, né? Quem tá correndo atrás aí do rabo do gato não é mais o cachorro, não, viu? Aí é um rato que já tá tomando a frente, já tá virando o chefe ali dessa cadeia alimentar de negócios. É bem por aí. E vocês que gostam desse tema de sustentabilidade ESG, não pode perder. Fica aí que a gente volta já. Voltamos no nosso QualityCast aqui com assuntos bem importantes. E agora a pergunta dessa minha amiga é bem para você que está aí curioso de saber como é. Eu me coloquei no lugar do cliente da métrica, né? Porque eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo tem, viu, Kilmer? Fazer uma consultoria com uma empresa com a métrica, implantar o ESG, que tem um custo, é caro ou gera lucro? Essa é uma pergunta boa, né, para a gente responder, porque eu costumo dizer que caro é a gente perder um cliente, né, perder a imagem da organização, porque nós não estamos preparados, os colaboradores não estão preparados para esse momento. Né? Então, quando você deixa um risco escapulir ali, não enxergar que aquilo ali você perdeu o dinheiro e perdeu colaboradores porque você não tem a essência, o propósito e sustentabilidade, e a gente sabe que isso também tem muito a ver com cultura organizacional. Aí isso é caro. Mas a métrica não, a métrica a gente costuma dizer que é um preço justo aí diante dos tipos de empresa e tipos de segmento, né? A gente vem trabalhando isso junto das empresas, vem fazendo esse trabalho. A métrica se compromete ao seguinte, gente, a gente faz junto com a empresa. A gente constrói junto com eles, a gente é de campo, a gente vai para a indústria, a gente vai para o Gemba, a gente vai de madrugada. Né? Recentemente eu fiz um treinamento com uma empresa 1h da manhã, porque era o intervalo deles, do pessoal do terceiro turno. Então a gente está lá ensinando junto com eles. Então a gente se compromete nesse sentido, porque é isso que é a essência da métrica. A gente costuma dizer que a gente não é só consultoria de consultar, a gente é consultoria de ajudar na solução. Então por isso que a gente é tão apaixonado por isso. Que bacana. E falando em ajudar em soluções, a gente sabe que, né, que tem as ODS, né, que também auxiliam muito nessas soluções. Conta pra gente como é que a métrica ela está trabalhando hoje nessas ações dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que também está muito em alta, né, essa temática. Jéssica, boa essa pergunta das ODS, porque sempre quando a gente faz o diagnóstico na empresa, a gente procura identificar o propósito e o que as empresas têm de práticas, né? Porque às vezes as empresas têm várias práticas de ESG,
ou às vezes uma prática de responsabilidade social, que é diferente, né? Então a gente assim, opa, você já tem ali a educação da qualidade, a ODS 4, né? Então eu vejo que você tem um desenvolvimento muito grande, tem um plano de cargos e salários e tal. Então a gente consegue identificar no diagnóstico o que a empresa pode atender melhor essas ODS, o que é que ela sai na frente, o que é que Até ela porque larga ela já ali, faz né? um pouquinho, então às vezes é só melhorar o que ela já faz. Exatamente. Então você chega numa empresa que toda ela tem painéis solares e toda a indústria é consumida por energia renovável. A fonte é renovável. Poxa, a gente já tem ali energia acessível, a gente já tem energia ali limpa, né? Então já é uma outra ODS. Você chega numa empresa, né? A gente já chegou em várias empresas, né? Sempre que eu chego para fazer esse diagnóstico, a gente sente a temperatura da empresa. A gente sabe quando o ambiente é bom, quando o ambiente não é. Então, tem empresas que eu chego assim, um ambiente, pela portaria, a gente sabe que é uma empresa maravilhosa. Então, você já vê ali o bem-estar, né? Você já vê o 3 ali, pô, caramba, um lugar tão bacana. Você conversa com o pessoal dos serviços gerais, e aí, cara, essa empresa é boa de trabalhar, como é que você... eu adoro trabalhar aqui, né? Isso é muito bacana. Então, você sente ali o bem-estar dentro das organizações. Kilmer, eu imagino que quando a pessoa começa a implantar o ESG, ela foca muito nessa questão do meio ambiente, né? Que é o E, do environment, e a parte social e de governança. É mais complicado fazer ou às vezes já está implantado e a pessoa não notou? Como é que funciona esse diagnóstico dentro da sigla completa? O mais importante, a gente sempre costuma falar que começar o ESG é começar pelo G, e verdadeiramente é. E não é só o ESG que está trazendo isso. Qualquer que seja a norma, qualquer que seja o planejamento estratégico que você vai lançar, o novo negócio que você vai ter, você tem que conversar pela governança. Você tem que convencer a governança de que aquilo ali é importante para a empresa, para ele. Então, implementar, fazer o diagnóstico na governança no primeiro momento, entender dela o que é que ela entende daquilo ali, o que é que ela vai enxergar de benefícios, é o mais difícil. Até para saber que eu acho que até onde a empresa pode chegar. Exatamente. E quer chegar e pode chegar, né? Porque a gente sabe que é um mundo, né? ESG é um mundo. É o que você quiser implementar, você querendo, né? Infinito, e podendo é o infinito. Mas a gente tem que saber, né? Até onde a empresa pode ir. Exatamente. Então, esse diagnóstico é importante por isso. É uma conversa com a governança ali que a gente consegue entender o que é que eles pensam. E muitas vezes há uma divergência ali na hora, na governança. Então, dependendo do tamanho da empresa, né, você tem ali muito claramente uma discordância logo inicial no diagnóstico, principalmente quando é empresa de médio porte e grande porte, mas diferente um pouco da empresa pequena que diz assim, eu já sei, eu quero isso, eu quero aquilo, então às vezes dá uma velocidade maior. Então, a governança, a gente hoje implementando o ESG, como eu comentei, em várias empresas, dezenas de empresas no país, a gente percebe que tem um ponto importante também da governança, que é a disciplina. A gente precisa ser muito disciplinado no que nós criamos dentro da governança. Se a gente criou mecanismos para diminuir o risco organizacional, o risco estratégico, através do monitoramento de indicadores, a gente precisa realmente estar monitorando aqueles indicadores. A governança não pode largar, ou delargar, né, que a gente chama, para alguém e não acompanhar isso. Então, implementar os controles, implementar normas, procedimentos, leis, é super importante, fundamental na governança. Mas na hora de monitorar os indicadores, ela precisa ter a disciplina de acompanhar. Isso é o que a gente mais vem trabalhando dentro das empresas. É a disciplina no ambiental, né, de atender os indicadores ambientais, é a disciplina de continuar engajando os stakeholders. Quando você fala de um projeto de desenvolvimento com todas as partes interessadas, a governança tem que estar acompanhando. Né? E isso é o ESG, ela nasce através deles e isso vai desdobrando. Então, disciplina ainda é um fator que a gente vem trabalhando ainda muito forte. E é como você falou, né? Não é só implementar, tem que continuar verificando se estão fazendo. Continua, né? Continua sendo implementado porque a gente chama de uma jornada de ESG. Às vezes a gente vê as práticas de ESG, a gente vê mentalidade ESG, a gente já se fala gestão ESG. Então, a gente vê vários nomes, né? Cada um falando de uma forma, mas o importante é ter estrutura de governança, ter estrutura social, ambiental, para tornar a empresa cada vez mais sustentável, né, empresarialmente, respeitando o meio ambiente, respeitando as pessoas, equidade,
né, e que tenha controles, compliance muito forte. Uhum. Mas uma das diferenças também, muito importante, que não pode deixar de falar, é o engajamento das partes interessadas. Né? Antes, no sistema de gestão, ISOs, a gente olha muito para dentro da empresa. Né? E, lógico, a gente sabe que tem alguns requisitos dentro da ISO 9001 que fala das partes interessadas. Mas hoje, com SG, a gente olha muito mais para isso. Uhum. E exatamente engajando eles nessa temática, né? Para que, venha junto comigo. Né? O que você está precisando para também vir nessas práticas, né? Nessa jornada junto com a gente. Uhum. A gente está aqui para te ajudar. Vamos definir juntos esses métodos, né? Esse propósito aí que a gente engaja todo mundo nessa temática aí. Perfeito. Tem que ter a união de todo mundo, porque também não adianta o esforço por uma letrinha só, né? É isso aí, tem que ser uma coisa bem sólida, né? Para dar continuidade. E sem dúvida, né? A gente... um exemplo bem bacana para vocês, rapidinho, a gente atende indústrias têxteis, né? Então, a indústria têxtil, hoje, ela é uma das que mais gera resíduo e está conseguindo fazer essa economia circular dentro da indústria. Uhum. E aí, o que acontece? A gente juntou uma empresa que, antes que a indústria têxtil compra correias, né, dentadas para as máquinas, a gente pegou e disse assim, tem uma empresa que está implementando o ESG que vende essas correias. Inclusive, as correias que eles fabricam vêm de pneus e de materiais e borrachas recicláveis. Então, eles estão tirando esse material, essa borracha do mundo aí, né, desses aterros, estão levando para a indústria, triturando e às vezes até construindo pisos ecológicos. Que tal ter um fornecedor como esse? Poxa, na hora a gente foi lá e fez essa ligação. Então, o bom da métrica é isso, a gente acaba fazendo essa ligação das partes interessadas, né, fornecedor-cliente, dependendo do tipo de negócio aí. Conta pra gente, digamos assim, sem citar nomes, obviamente, mas pelo menos a situação, case bem sucedido que vocês acabaram levando de uma empresa para outra, uma conexão que foi bem feita, enfim. Qual foi o case mais complexo ou mais bem sucedido que você pode citar pra gente? A gente falando dessa parte têxtil, né? A têxtil gera resíduo que é tecido. E esse tecido, a gente conectou algumas empresas para reaproveitar esse tecido para fazer espreguiçadeiras para essas outras empresas, para que eles tenham uma área de descanso para os colaboradores. Então, a gente pegou 3 empresas que estavam precisando fazer algumas áreas de descanso dos colaboradores e queriam comprar cadeiras espreguiçadeiras. Aí a gente falou assim, não, faz o seguinte, tem uma indústria que ele está precisando doar alguns tecidos e a gente pode juntar uma indústria madeireira, que pode pegar aqueles resíduos de madeira e a gente fazer essa junção aí, né, de pegar esse resíduo de uma da outra e construir espaços de descanso para os colaboradores. Né? E outro também exemplo disso, ainda bem dentro dessa economia circular, é que os pisos ecológicos dessas áreas de descanso já vêm de uma empresa também de ESG, que é essa de Correias que eu comentei. Né? Então, assim, acaba que a gente vai juntando toda essa cadeia aí em prol de sustentabilidade, de economia circular. Isso é que eu ia falar. Que isso é muito importante nos dias de hoje, é você fazer que aquele resíduo, né, não gere, né, mais poluição, mais, enfim, tudo isso que nós estamos passando hoje são atitudes, né, do nosso passado, infelizmente, que estão incidindo para cá. A economia circular, inclusive, é um dos pontos que eu acho que faz muito mais sentido em termos de sustentabilidade, mais até do que a gente só ligar a mudanças climáticas, só ligar a às vezes, querer controlar o que nem sempre a gente pode controlar. Enfim, mas como a gente está pertinho de acabar, eu vou te deixar esses minutinhos finais aqui para você dar aquele recadinho para as pessoas que estão assistindo. Fala um pouquinho da métrica, fala um pouquinho para as empresas que não sabem ainda o que é ESG, mas não sabem por onde começar, mas querem já começar. Colocar em prática. Gente, o que a gente costuma falar é que ESG é para todas as empresas e todos os segmentos, seja você pequeno, seja você médio, seja você grande. Tenha primeiro em mente o que é o ESG, o que você precisa ter em mente e o propósito da tua empresa. Você quer ter uma empresa perene? Você quer que a sua empresa ela continue prospectando e seja, né, Recado para... Então, assim, você quer que a sua empresa
queira sempre buscar essa perenidade, então você tem que pensar num amanhã, mas construir hoje. Então, o que a gente fala é a métrica estar junto dessas empresas para buscar sempre trazer essas práticas ambientais, sociais, governança, mas sempre no nível da empresa em que a gente está trabalhando, né? Uma vez eu ouvi colegas da área de governança corporativa falar assim, quando a gente fala de governança corporativa, dá a ideia de que é empresa grande. Gente, governança é igual em casa, né? Se eu, como marido, falo para o meu filho que ele não pode ir para a praça e a esposa fala que ele pode ir, ele mesmo vai entender. Então, se a gente não tiver uma governança, né, um alinhamento estratégico em casa, a gente vai bagunçar a cabeça do filho. E as empresas são assim. Então, a governança é um alinhamento entre objetivos estratégicos para que a gente deixe a nossa equipe ali mais alinhada no que a gente se propõe. Então, eu costumo dizer o seguinte, ESG, gente, é para pequena, é para grande, é para indústria, é para o comércio, é para serviços. Né? Comece pelo básico. Né? E vai construindo, vai estruturando. Você vai melhorar a tua imagem como organização, vai diminuir os seus riscos operacionais, seus riscos estratégicos, vai ter um ambiente mais saudável para os colaboradores. E, lógico, a tua preocupação cada vez mais em diminuir os riscos ambientais, em proteger o meio ambiente, para que a gente possa diminuir essas condições que a gente está enfrentando hoje de mudança climática. Né? Perfeito. É isso aí. Kilmer, vou te deixar de praxe a nossa canequinha para você continuar aí a sua jornada, alimentando seu corpo, alma e mente, e para não esquecer da gente. E continuar iluminando aí todas essas empresas, todas essas mentes, para que elas coloquem em prática o ESG, para que elas procurem essas práticas, porque realmente o futuro só se for assim, né? É isso aí. Kilmer, muito obrigada pela sua presença. E aqui a gente continua a nossa jornada do Quality Cash, alimentando o corpo, a alma e a mente, junto com você. Na próxima semana a gente está de volta aqui na telinha do Canal 5, sempre às quartas-feiras, às 8 horas da noite, né, Jéssica? É isso aí. Tchau!